Tá chegando mais um Tamo Junto em Cristo, seu podcast catequético. Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo para mais um episódio Tamo Junto em Cristo. É o seu podcast catequético aqui no canal do YouTube da Paróquia de Aquiraz, Paróquia São José de Ribamar. Não está inscrito ainda? Inscreve-se no nosso canal e ative aí as notificações, tá? Nosso podcast também vai ao ar toda quinta-feira, 3h30 da tarde, na Rádio Soleste FM. E ao meu amigo, fiel escudeiro, Jorginho Contador, seja bem-vindo. Obrigado, Fagner. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Estamos Juntos em Cristo. O primeiro foi sucesso, o segundo também. Estamos mais aí com vocês, esperando vocês. Venham participar conosco também desse nosso podcast. Hoje nós temos a honra e o prazer de, mais uma vez, receber o nosso convidado. Como sempre, vocês não conhecem ele, né? Padre Alderi, seja bem-vindo. Olá, meninos, olá, turma, como é que está você? Que bom essa receptividade que tiveram aqui pela Rádio Soleste, né, com esse programa Tamo Junto em Cristo. Que bacana contar com todos vocês nessa evangelização. E agora, né, vamos trazer neste episódio, né, Jorginho, um tema muito delicado, mas ao mesmo tempo acolhedor, né? Como o nome já está falando. O nome já está valendo. Acolhimento, né? Acolhimento de Jesus nas nossas vidas, na vida do próximo e do irmão. Na Bíblia, né, tem diversas passagens falando, né, que Jesus, né, era aquele homem acolhedor, o homem que veio para os doentes, né, padre? Aqueles que ele veio para curar, ele veio para perdoar. Então, nós vamos conversar hoje aqui neste podcast justamente sobre isso, padre. E o que a igreja, né, ela mostra para nós, padre, este acolhimento de Jesus? Então, Fagner, não podemos pensar nessa palavra acolhimento, né, tão falada hoje, inclusive várias igrejas criaram a pastoral do acolhimento, né, para que as pessoas pudessem serem bem recebidas, não só na porta da igreja, mas se sentirem bem, acolhidas, etc. Mas não podemos pensar no acolhimento da igreja sem pensar no Concílio Vaticano II, né? Lá atrás, há 60 anos atrás, né, quando a igreja se reuniu com os seus bispos, né, em Roma, para pensar no nova maneira de evangelizar, no novo homem que estava surgindo, a nova mulher, dentro dessa modernidade toda, os novos desafios, as novas realidades que estavam surgindo, as grandes cidades que já surgiram naquela época, os grandes problemas. Então, o Vaticano II vem dizer que a igreja evangeliza o ser humano, o homem, a mulher, com seus desafios, com seus problemas, com suas qualidades, com tudo aquilo que ele traz de bom. E, claro, quando se fala evangelizar, para evangelizar tenho que, de fato, acolher bem. Né? Então, isso fez o Vaticano II nos seus vários textos, né? Seja da questão da liturgia, no documento sobre a igreja, no documento da linha mais social, todos na base do acolhimento do ser humano com tudo aquilo que ele traz dentro de si. Muito bem. E assim, nesse contexto, nós, para trazermos aqui para a nossa igreja, né, a igreja de São José de Ribamar, nós temos a consciência de que, como somos paroquianos, nós devemos ter este sentimento de acolhida, né? Devemos ter esse sentimento de acolhida, acolher o próximo, acolher aquele que busca, né, aos serviços que a paróquia oferece. Então, cabe a nós, né, que nós possamos ser este instrumento, né, possamos ser este multiplicador para poder trazer, né, aquela sensibilidade, né, a sensibilidade nossa para com o próximo. Então, isso tem que vir também de casa, isso também tem que vir de cada um de nós. Não adianta a gente fazer, né, Jorginho, algo superficial, né, que algo superficial para Deus não existe. Então, trazendo este aprofundamento, o que nós possamos, padre, ter no nosso ser este sentimento de acolhida, se espelhar realmente em Jesus, tentar imitá-lo? Não tem outra forma. E até porque pergunta assim, por que nós podemos definir Jesus como acolhedor? Jesus, o grande acolhedor do Pai do céu, né? O grande acolhedor da humanidade. Eu percebo que Jesus tem 3 coisas bonitas sobre o acolhimento. Por exemplo, se você olha Jesus na linha do acolhimento humano, cara. Quando Jesus encontra
né, o leproso. O que é o leproso? O leproso é aquele excluído, sem vida, não podia chegar perto. Quem chegasse perto seria, então, colocado também à margem, porque não só pegaria a doença, mas também tinha ficado perto de um grande pecador, porque na cabeça deles ele tinha lepra porque carregava um grande pecado. E Jesus chega, né, toca no leproso, traz o leproso de volta à vida, à sociedade, etc. Então, todo esse acolhimento humano de Jesus. Jesus, quando levanta essas mulheres do seu declínio, né? A mulher samaritana que anda buscando um sentido da vida, a mulher adúltera ali excluída, maltratada, vai ser colocada em praça pública, e a mulher cananeia, né? Com aquela ousadia que ela, em torno de Jesus, começa a dizer: olha, então me dá pelo menos as migalhas que caem daí do teu povo. Jesus, como admirou aquela mulher, e traz essas mulheres de volta à dignidade de ser humano, de ser mulher, não é? De pessoa, e não para colocar como descartável de segundo plano. O acolhimento de Jesus, as crianças, que bem menor de 12 anos não tinham acesso a nada praticamente, então Jesus acolhe, abraça as crianças. E você vai passando ali. O lado humano de Jesus, quando chega em Betânia, Jesus tinha amigos, Marta, Maria e Lázaro, além dos discípulos, dos apóstolos, e se sente bem na casa dos três, né? Que coisa bacana, chora quando Lázaro falece ali, etc., antes da ressurreição de Lázaro. Então, todo esse envolvimento humano e acolhedor de Jesus, para nós é atraente, não tem como. Depois você tem outra dimensão em Jesus, além do acolhimento humano, o acolhimento existencial. Vinde a mim, vocês todos que estão cansados, abatidos, aflitos, eu vos darei descanso. O meu jugo é suave, o meu peso é leve. E aí você vai ver todo aí um acolhimento que leva a uma existência da vida. Mulher, ninguém te condenou, eu também não vou te condenar. Vai, não pegue dormes a pecar. Não é? E diz Jesus ainda mais, olhe, eu não quero perder nenhum daqueles que o Pai me deu. Não quero perder. Por quê? Para Jesus todos nós somos importantes. Ninguém podia ficar excluído do reino. Ninguém pode ficar excluído do seu reino, da sua vida e do seu amor. Então todo esse acolhimento existencial de dentro da pessoa, daqueles que estão atrás de alguma coisa a mais. Aquele jovem que chega para Jesus: Senhor, eu queria te seguir, mas eu tenho muitos bens, etc. Sou apegado. Jesus: pois vai, desapega, vem e segue-me. Então é um acolhimento existencial. A questão do Zaqueu também, né, padre? O próprio Zaqueu, ele foi acolhido por Jesus. O Zaqueu, que eu coloco mais agora numa linha do acolhimento divino, do acolhimento espiritual. Que partiu dele, né? Partiu do próprio Zaqueu, né? É uma terceira dimensão do acolhimento espiritual. Eu quero hoje estar em tua casa. Então, aí Jesus já entra na linha da espiritualidade. Quando ele chama os discípulos, o apóstolo: vem, segue-me. Já na linha da espiritualidade. Quer dizer, o que é seguir Jesus? Não é só seguir os passos físicos, mas é seguir o jeito, seguir uma espiritualidade, seguir uma mentalidade, seguir todo um jeito amoroso de ser. Então, para mim, essas três dimensões de acolhimento, se entram na igreja, em cada um de nós como batizados, e a gente conseguisse dar conta disso, né, aos poucos, porque não é uma conversão que não é tão fácil, né? Porque para eu acolher, eu preciso primeiro achar que sou acolhido por Deus. E esse encontro pessoal com Deus, com Jesus, é fundamental. O encontro pessoal com Deus em Jesus é fundamental. Depois também é importante também ter o acolhimento da comunidade. Fazer a experiência do acolhimento na comunidade. Senão não me sinto acolhido, também fica ruim. Isso acontece também na nossa família, nossas famílias, entre a parentela nossa, né? Esses elementos todos vão aparecer. Eu preciso me sentir seguro no acolhimento. Para eu também dizer, olha, eu fui acolhido. Quantas pessoas vocês conhecem na igreja que se converteram a uma caminhada de igreja, a uma caminhada com Jesus, porque foram acolhidas ou bem acolhidas? Então, padre, nós que somos igreja, nós temos que acolher dessa forma, como você diz. Nós que somos as pessoas à frente, a igreja hoje em si, tem que acolher da mesma forma que Jesus, ou tem uma forma que seja mais específica? Não, o eixo é Jesus, a inspiração é Jesus. Agora é claro que você vai com as ciências hoje, da psicologia, com as ciências todas que vão nos ajudando,
a pedagogia e tudo isso, vai nos mostrando como acolher as pessoas nas suas várias fases. E, é claro, também nas diversas dimensões da igreja, porque uma coisa, por exemplo, é você acolher uma pessoa no grupo de oração, que vai fazer toda uma caminhada com você, ou no caso, você, por exemplo, trabalha com as equipes Nossa Senhora, você tem todo um acolhimento ali, tem uma pedagogia. E outra coisa, claro, é um outro jeito de ser, mas também merece o mesmo acolhimento. Acolher as pessoas nas portas da igreja, para dizer bem-vindo à nossa Assembleia, de onde você é, de qual estado você é, de qual bairro você é aqui vizinho. Então, tudo isso faz parte. É claro que nos vários segmentos, você tem um jeito de acolher, por exemplo, a juventude, o jovem, você tem um jeito de acolher a senhora mais idosa, e assim vai. Mas o acolhimento hoje é fundamental. O Papa João Paulo II insistia muito isso, né? Porque o acolhimento tem a ver com afeto, e ele insistia nisso, né? Já falamos sobre isso em outro podcast. Não existe evangelização sem afeto, e o Papa Francisco insistiu muito nisso, né, ultimamente, né? Isto é essencial, nos tornar próximo das pessoas, o tornar físico, o tornar afetivo, me colocar no lugar do outro, que aí é outra dimensão do acolhimento fundamental, aquilo que Jesus fazia. Não só a questão da empatia, mas mais do que isso, a questão que Jesus fazia da compaixão. Eu me coloco no teu lugar, no lugar do teu sofrimento, no lugar do que tu está passando agora, porque você sabe quando você chega perto da pessoa, que você olha e ela percebe isso, ou até você toca, ela sente algo diferente. Ah, como você me tocou diferente, como você me olhou diferente. Isso fez eu me reaproximar. E ali não é só a pessoa física que está em jogo, não é o padre, o leigo, é Jesus que está tocando. Você me sinto bem perto de você. Isso, é verdade. Muito bem, gente. Nós estamos aqui com o Padre Alderi Leite, nosso pároco aqui da paróquia de São José de Ribamar, em mais um episódio do Tamo Junto em Cristo, que é o seu podcast catequético. Hoje o tema é acolhimento de Jesus. Padre, também vale, nós puxando aqui um pouco mais para os ensinamentos da Bíblia, né? Também teve um momento que Jesus foi acolhido, que foi lá na entrada de Jerusalém, né? Domingo de Ramos, ele no jumentinho, foi lá acolhido por aquele povo. E assim, nessa entrada, né? Que foi uma entrada triunfal de Jesus, né? E a gente pode também trazer para o nosso momento como hoje, que ele precisa também entrar no nosso coração. Então aquilo ali foi uma simbologia para que a gente pudéssemos também ter a humildade de aceitá-lo, né? De deixar ele nos acolher, como ele já faz isso conosco, né? Então, foi isso que aconteceu, né? Aí você vê duas dimensões, né? Tem a dimensão política, lógico, né? Todo aquele povo estava colocando todas as suas fichas em Jesus, né? Por quê? É o povo que vinha sofrendo. Tinha o sofrimento político do Império Romano, os impostos altíssimos ali, né? Muita perseguição, etc. Quem falasse contra também era perseguido, morto. E tinha também o lado religioso da época, que não era tão fácil, porque era uma religião das leis e as pessoas viram como ele seria o Salvador, né? Exato. O Salvador para poder salvar deste... mas aí no primeiro momento achava que ele via um salvador da pátria, Isso, isto é. Como ele Ia, como rei para poder tirar o ia pessoal tomar o poder e tudo isso, né? Aham. Então é claro que mesmo o pessoal ali, mais perto de Jesus, os apóstolos inclusive, mas também o povão gostava de Jesus, admirava Jesus, amava Jesus, mas estava apostando nele nas fichas políticas, isto é, ele vai assumir agora, é agora que vai assumir o reinado de Israel. E Jesus entra ali, mas aí tem a outra dimensão, quando você diz, claro que o pessoal está acolhendo Jesus nessa perspectiva, né, que ele vai mudar a situação do poder, mas também está acolhendo Jesus. Você sabe que os mais pobres não é que sejam tão ingênuos, mas tem um coração puro mesmo. Acolhe Jesus como aquele que vem em nome de Deus, como aquele que vem com seu jeito amoroso, tudo aquilo que ele havia feito, levantado os caídos, abraçado as mulheres, tudo isso vem à tona. Jesus acaba sendo acolhido de verdade pelo coração do povo. Então isso é importante quando você diz, ele é acolhido lá em Jerusalém. Havia sim toda uma questão política, vocês sabem disso, na hora que Hosana, Hosana, mas na sexta-feira santa também vão dizer crucifique, crucifique. Claro que aí havia toda uma trama, né, de compra e venda de interesses aí, na religião, na questão política, religiosa. Mas também havia um amor do povo por Jesus muito grande, um amor ingênuo, um amor afetivo, um amor puro, mas um amor de coração. Não é? O acolhimento
Cristo hoje, né, Fagner? A gente, perguntando aqui direto para o padre, eu pergunto ao senhor, tem aquele acolhimento do amor, o acolhimento da cura, o acolhimento da gente receber o próximo, de receber o estrangeiro, tem o acolhimento da gente receber aquele irmão que está com problemas, com confusão, com briga, mas eu pergunto ao senhor, também não há acolhimento sem perdão, né, pai? Não há acolhimento sem perdão. Uma das grandes falas de Jesus é a questão da reconciliação, é a questão do perdão em todos os momentos, né? Desde o final, na cruz, Pai, perdoa porque não sabe o que fazem, até ensinando aos discípulos a perdoar, não criar problema com isso, de jeito nenhum. Quando João quis tocar fogo na aldeia do samaritano, Jesus diz, de jeito nenhum. Pedro, quando corta a orelha do soldado Malco, ali na véspera da paixão, de jeito nenhum, vingança de jeito nenhum. Quem com ferro fere, com ele será ferido. Então Jesus, ele provoca o perdão porque não podemos carregar o peso dos outros. E o ódio, o não perdão é um peso para nós carregar isso a vida inteira. Então, claro que para acolher uma pessoa já supõe o perdão. Por isso, por exemplo, quando eu vou me confessar, o que eu faço? Eu vou acolher o perdão de um Deus que me ama. Mas supõe que eu ali já tenha perdoado as pessoas que eu carrego, que eu acho que me fez mal, que me fizeram mal de verdade. Né? Ou aquelas também que eu fiz mal, que eu ofendi. Então, o acolhimento, mesmo para a comunhão, ao receber Cristo na hóstia consagrada, supõe o meu perdão interior às pessoas. O meu dar o perdão. O meu tornar-se mais leve. Não é? Então, senão isso não funcionaria. Não é? Então, o perdão, a reconciliação é fundamental. Quando você tocava no assunto Jesus, acolhe as pessoas e, ao mesmo tempo, Jesus é acolhido por nós, significa, eu lembro aquela frase famosa de Jesus, em João, não é? Eis que estou à porta e bato. Isto é, ele vem bater para entrar em nossa casa. É uma coisa fundamental em nossa vida, em relação ao acolhimento. Deus, Jesus, não invade os corações. Jesus propõe, porque você é livre. Não estou te invadindo para te salvar. A salvação é uma proposta de amorosidade, de estar com Deus, de estar com os irmãos. Aqui, plenamente, face a face no céu. Não é uma imposição. Porque na hora que foi imposição, o nosso Deus deixa de ser Deus, porque Jesus sempre propôs as situações. Claro que você usa na linguagem bíblica, no Antigo Testamento, mas depois Jesus supera tudo isso. Pelo acolhimento amoroso, pelo acolhimento reconciliador, pelo acolhimento que quer entrar na tua vida para te ajudar a se levantar, né? A Igreja Católica, vocês sabem que ela diz também muito assim, né? Quando você está com aquele problema, você pode ir até Jesus, né? Você pode ir até o Santíssimo, né? Você pode ir lá e expor os seus problemas, que a gente acredita isso, que lá ele vai acolher também essa forma, né, padre? Ele vai acolher, você tá, assim como mesmo um colo de mãe, digamos assim, né? Venha pra cá, meu filho, eu tô aqui, chore, me diga o que é, me diga o que você precisa. É uma linguagem assim que fala também do acolhimento. Jorginho, uma das coisas que Jesus fazia, gostava muito, era sair ou de madrugada, ou à noite, etc., para ficar sozinho. A oração, como diz os evangelhos, rezar ao Pai. E o que é rezar ao Pai? Ser acolhido pelo Pai, no seu amor. Ouvir também. Ouvir o Pai. Depois também é ser acolhido pelo Pai. Este é meu filho amado, nele eu ponho todo o meu afeto. Então Jesus, pela oração e pelo silêncio, se sentia acolhido por Deus, pelo Papai do céu. Então o silêncio também na vida do cristão é fundamental. Silenciar. Silenciar para escutar também ali, não o silêncio de Deus, mas no silêncio perceber a voz de Deus, o que é que está falando na tua vida agora, naquele silêncio. Não como uma coisa mágica, mas como uma coisa interior que vem batendo dentro de você. E naquele silêncio, naquele momento de oração, Deus vai te tocando, te falando para você ser melhor, diante de Jesus que está no Evangelho. Muito bem. Aqui é o seu podcast Tamo Junto em Cristo, tá? Recebendo de novo o nosso pároco, Padre Aldeir Leite, aqui da paróquia de São José de Ribamar. Padre, existe no acolhimento virtudes? Quais são? O que a gente pode aprender com isso, né? Criar essas virtudes para acolher as pessoas?
Então, um padre amigo meu dizia uma vez, assim, falando sobre a questão de acolhimento na igreja, a dificuldade, porque também tem a dificuldade do acolhimento, né? Então, dizia, às vezes a gente fica na porta da igreja, nem deixa quem está fora entrar, nem deixa quem está dentro sair. E você fica ali emperrando a situação das pessoas. E é claro que você pergunta isso, me lembra isso, as dificuldades que a gente tem para poder falar as virtudes. Por exemplo, se eu não me encontro como já foi dito, com Jesus, com o seu amor, com o jeito de Jesus mais amoroso, mais reconciliador, que quer bem ao ser humano, que quer levantar o ser humano, fica difícil encontrar com outro. Então, eu fico barrando as pessoas. O segundo, se eu não me trato, minhas questões pessoais que eu trago, às vezes, do meu nascimento, da minha família, das questões que eu tive, os entraves pessoais, não vou com a cara de todo mundo, eu não vou com tua cara, eu sou assim, não tem quem faça eu mudar, etc. Isso, se você não trata essas questões, fica difícil você acolher as pessoas como um cristão, né? Seja evangélico, seja católico, fica difícil. Tem que trabalhar. Se Deus deu as ferramentas, as ciências humanas, foi para a gente trabalhar um pouco. Então você cria entraves e você quebra as suas virtudes que você devia ter. Por quê? Uma virtude do acolhimento. Por exemplo, São Paulo tocava nisso. A questão da paciência. E Jesus também tocou. Bem, e é preciso saber ser paciente, porque numa primeira vez, às vezes, a pessoa não entende você e dá um rabi-saca, por exemplo, numa situação de igreja ou de família. E se você desiste dela, você nunca mais vai olhar para ela. Mas espera aí, ela pode estar num momento crítico, ela pode estar ainda num momento limitado da vida, pode ser que cresça. A paciência tem que continuar, porque a paciência nossa não pode ser de momento, tem que ser uma atitude de vida com as pessoas. Então a paciência é fundamental, né? Como a questão, por exemplo, da misericórdia que foi tocado, quer dizer, o outro vem com os seus dramas, ele quer uma coisa naquele momento. Às vezes nem você como padre, como lei, pode dar aquela coisa, mas você pode escutar e ver. E mesmo no momento que você diz não, mas ela, de acordo com o seu não, ela pode voltar, mas é preciso ter misericórdia para com ela, olhar com o drama daquela pessoa. Então, uma virtude fundamental. Outra virtude do acolhimento é a questão da alegria. São Paulo repete isso várias vezes. Alegrai-vos no Senhor, isto é, não é alegria... Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Mas não é aquela alegria simplesmente, do oba-oba. Mas a pessoa perceber que está alegre. Alegre com a presença dela, alegre com ela, alegre porque ela chegou, etc. Não é? Então é fundamental essa questão da alegria no acolhimento. Então são elementos evangélicos que a gente vai percebendo ali, seja em Jesus ou nos apóstolos, depois em São Paulo. Que agora eu digo também, eu digo assim, Fagner, digo, padre, me perdoa a minha curiosidade. Também acolher, tudo bem. A gente vai poder aprender aqui com as suas palavras, nós estamos aprendendo que acolher são essas coisas, são essas virtudes, são o amor, fazer o que Jesus fez. Mas eu vejo também que Jesus acolhia, mas ele colocava a pessoa no lugar. Ele acolhia e colocava para Deus, não é assim? Porque ele não acolhia e deixava para lá. Ele acolhia, recebia, mas ele dizia assim, olha, o teu caminho é para Deus. Quando se fala em acolhimento, por exemplo, não se fala só no acolhimento romântico, né? Não só de receber, né? De receber, né? Por exemplo, uma primeira vez que eu lhe vejo, a primeira vez que você viu sua mulher, por exemplo, aquele acolhimento mais romântico, mais atraente, etc., da primeira vez, etc. Tá aí. Que legal. Não é? Então é claro que as pessoas se empolgavam com Jesus a primeira vez, mas depois o acolhimento em Jesus se torna compromisso. Você não pode fugir disso. O amor, você não pode dissociar acolhimento do amor. E o amor em Cristo é questão de compromisso. Senhor, eu queria te seguir, tal, mas eu tenho isso aqui. Pois vai, se desfaz disso e vem. Vem me seguir. Mantém o compromisso. O amor em Jesus é compromisso. Aí não podemos esquecer disso. Claro que você pode acolher bem, você pode se alegrar, você pode sofrer com a pessoa, mas na hora que ela vem para cá, na hora que ela se encontra com essa pessoa de Jesus Cristo, ela mesma vai sentindo que ela precisa assumir um compromisso. Senão fica uma relação muito de eu e Deus, mas uma relação Deus faz tudo e eu não faço nada. Qual é o grau de conversão a esse acolhimento que Deus te deu?
Qual é o grau de compromisso que você tem quando Jesus abre as portas, te acolhe, fala, escuta, né, te levanta de alguma situação e depois? Por isso que geralmente eu falo para vocês quando há alguma tragédia, algum acidente, né, lá na igreja, morreu tantas pessoas, um grupo de pessoas indo no carro, 4 morreram, uma, e a pessoa diz, padre, graças a Deus eu vivi. Diz, graças a Deus, sim, mas você está aí porque você tem um compromisso. Porque você não é melhor do que os outros que faleceram nesse acidente, não. Mas está aí, Deus continua te acolhendo nesta vida aqui, porque você tem alguma coisa a fazer. Você não é melhor porque você não faleceu nessa hora. Então, como é a gratidão, né? É só agradecer porque sobreviveu? Então, tem que agradecer. Aí você lembra lá a parábola dos 10, né? Só um voltou para agradecer. Jesus precisava de agradecimento? De jeito nenhum. Agora, humanamente ele cobrou, por quê? Porque quando a gente rasga o coração, abre, a gente diz, peraí, é bom dizer muito obrigado. É bom ser uma pessoa gratuita. Quer dizer, aconteceu tanta coisa boa e eu fiquei aqui na minha, não disse nada. Como é bom dizer muito obrigado, como é bom dizer obrigado, Senhor, gratidão pelo que aconteceu. Só um voltou para agradecer. Então, o acolhimento em Jesus, o amor de Jesus gera gratidão. Essa gratidão faz parte do compromisso meu com a vida. Agradecer, todo dia você acorda ali e vê a natureza ao seu redor. Isso Deus te deu. Ele te acolheu para a natureza. Todo dia tu acorda e vê tua família lá em tua frente. Acolhimento. Uhum. Todo dia tu vai pro teu trabalho, tem lá uma mesa de tu trabalhar e receber as pessoas. É acolhimento. Eu vejo muito bonito também, Fagner, eu vejo muito bonito também na nossa igreja católica essa parte de acolhimento. Assim, é uma coisa muito minuciosa, né? Hoje nós temos aqui a diferença de gêneros, né? Raça e tudo. Eu vejo classe social também, né? Eu vejo também algumas pessoas de outras religiões que o marido é católico, a mulher não é, a mulher é evangélica ou vice-versa, e ambos querem casar e vão lá para a igreja lá e o pastor lá não aceita e vem para a igreja católica, olha, vem para cá, nós vamos te acolher, né? A igreja católica tem essa parte muito bonita, né, Fábio? O Papa Francisco, né, ele ensinou muito a gente com relação ao acolhimento, né? Porque o acolhimento, como o senhor falou, é acolher todos sem distinção. Jesus foi assim, Jesus é assim. Então, a gente ainda tem aquela barreira ainda, né? De ver uma pessoa que está ali, que está suja, uma pessoa que quer rezar. Eu vi muitos episódios lá na Igreja Matriz, eu acho que foi numa missa, um senhor que estava alcoolizado, ele foi até o presbitério, né? Ele foi lá e beijou a mão acho que foi o Padre Cosmo, se eu não me engano. Então, o Padre Cosmo acolheu. Entendeu? Ele chegou, abraçou, isso no finalzinho da missa. Então, isso é que a gente precisa aprender. Né? É porque ele não é um bêbado, né, uma pessoa marginalizada? Não. A gente ainda tem essa barreira, a gente ainda tem aquele entrave. Então, né, padre, a gente precisa aprender. E o Papa Francisco foi muito certo, né, com relação a isso, de ensinar a gente a acolher as pessoas com o coração aberto, como Cristo sempre nos acolhe, né? Olha, meninos, um dos grandes dramas que a gente passa, por exemplo, quando as pessoas vêm conversar conosco, as senhoras vêm desabafar sobre os seus filhos, um desses dramas por exemplo, já aconteceu muitas vezes comigo, padre, diz a senhora, eu estou com dificuldade porque meu filho agora está se relacionando com uma pessoa de outra igreja ou de outra religião. E eu sou católica, eu nasci católica, meus pais eram católicos, e como é que eu devo proceder? Eu não sei, eu não aguento ver, etc. Ou então, padre, a fulana de tal agora vem mexer com minhas imagens, né? A minha atual nora, etc. E eu não quero que ela mexa com o meu texto, minhas imagens, porque ela tem a religião dela, eu quero ter a minha. Geralmente, o que eu vou fazer? A senhora está certa, continua firme na sua religião. Agora, tem que respeitar a do outro. Não pode colocar o outro abaixo, nem deixar que ela bote a sua abaixo. E como nós vamos sair dessa? A senhora vai procurar, você procura dizer isso. O que é que tem de bom na sua igreja? Me diz para mim. Vamos trocar nossas ideias aqui. Pois na minha igreja também tem coisa boa, tem isso, tem aquilo, etc. Para isso é preciso, claro, preciso conhecer a sua igreja também.
Mas é importante valorizar o que é que o outro tem de bom. A religião do outro tem de bom o quê? Né? Às vezes você julga o outro, como vocês tocavam no assunto, pela aparência. É a cor, ou porque é estrangeiro, ou é questão de gênero. Mas você não pode julgar isso. Claro. Você não pode entrar... O coração da pessoa é imenso, tem tanta coisa ali que você não pode reduzir a uma aparência, a um jeito. De jeito nenhum. Conhecer as pessoas. Agora, para isso exige outra virtude que você colocava, que você lembrava da aproximação. Eu preciso saber quem é você. Eu preciso saber quem é você. Então não dá hoje para você dizer, eu não aceito, eu não quero, meu jeito não vai com esse jeito aí. Que é isso? Você é um cristão, então... mas eu não posso me reprimir, eu tenho que ser o que eu sou, o que eu quero, o que eu penso. Não, em Jesus ninguém se reprime. Jesus não veio para reprimir ninguém. Em Jesus a gente vai se trabalhando aquilo que se falava antigamente nos nossos encontros, das podas. Eu vou podando em mim, cortando em mim, aquilo que atrapalha o meu encontro com Cristo e o meu encontro com as pessoas. Em Jesus, em seu amor, eu vou melhorando, eu vou cada vez mais me convertendo. Isso que Jesus pedia dos discípulos e acontecia no final. Judas não entendeu bem, mas os outros, vocês acabam percebendo que todos foram para a missão e até morreram como Jesus, dando vida, sangue, porque chegaram a esse grau de entendimento. Mas dizer, eu não posso melhorar, eu não posso mudar a minha cabeça, porque eu sou assim, não, em Jesus a gente vai melhorando. Se você conheceu de fato Jesus, leva o evangelho a sério. Por isso, cada domingo, quando você vai àquela igreja, a sua igreja paroquial, na sua capela, com a palavra de Deus, que você vê o evangelho, o que é que Jesus está me dizendo? Qual é a conversão que eu posso ter hoje para ser uma pessoa mais acolhedora e melhor? Jorginho, quando eu falo em conversão, veja bem, Fagner, não é converter simplesmente a um grupo, a uma igreja, não estou falando disso. Se converter aos grandes valores de Jesus, ao seu jeito de amar. É isso que eu falo de conversão. Verter o olhar para o amor de Jesus. E não simplesmente para participar de um grupo ou estar no grupo. Não é isso, não. Converter significa verter o olhar, mudar o olhar para o jeito de Jesus. E nele eu procuro ser melhor. E tirar de mim aquelas coisas que às vezes espinham a mim e espinham os outros. Até no simples olhar que a gente está lá acolhendo, até mesmo nos encontros, né? As pessoas percebem, porque você acolhe pelo olhar, você acolhe pelos gestos, você acolhe... Claro. Né? Não é... Já e a pessoa já sente, né, Jorginho, que algo superficial não cai bem. Né? Então, eu vejo muitos casos, né, outros acontecimentos que tem isso, né? Então, fica um pouco... Fábio, você fala muito, porque hoje, por exemplo, até conosco o que acontece também com as pessoas que vêm até nós. As pessoas observam não só o que você fala, não é? Mas também o modo como o seu corpo se expressa. Isso. Por exemplo, eu posso estar falando com você agora e mudando o olhar, a vista para outro canto. Isso, você se sente péssimo na hora do acolhimento. A gente falha muito com relação Eu posso estar conversando com você e você olhando para o relógio. O celular. O celular. Eu estou olhando aqui porque eu estou pegando subsídio, viu? Eu estou puxando as pesquinhas. Eu estou puxando as pesquinhas, viu, padre? Então isso é terrível, né? Você percebe que a pessoa não está escutando você. Está noutra. Isso é terrível no olhar. E aí, é bom tocar também nesse assunto, porque quando vocês falam igreja paroquial, igreja católica do mundo, mas também se fala na igreja doméstica, a começar pelo casal. Tem que vir de casa, né? Como é que o casal, a família, já se acolhe em casa para compreender esse acolhimento da igreja? Como o senhor falou outra vez, aqueles momentos de família, né? De almoçar juntos, né? De orarem juntos, de rezar juntos, todos sentarem na mesa, né? E ficarem prestando atenção, dar o respeito, né? O acolhimento nasce aí, né? O acolhimento com os filhos, né? Os pais instruir seus filhos, porque dali é que sai para fora, né? Então, muitas vezes você chega a uma pessoa bem descontraída, bem alegre e tudo, mas, rapaz, esse cara é diferente dos iguais, né? Aí, por quê? Porque o pai ou a mãe também foram assim, ou é assim, né? Então, assim, padre... o que é que a gente precisa? A igreja São José de Ribamar, que eu estou sabendo ali, que está preparando algo novo, né, em cima deste acolhimento,
Não sei se o senhor vai querer falar isso agora ou vai deixar para os próximos capítulos aqui do podcast. O que é que está se preparando? Porque sempre existe formação para tudo. Até para isso, para acolher bem, a gente precisa se autocapacitar, né? Deixar esse egocentrismo, deixar essa vaidade, né? Esse individualismo. Então, se o senhor puder jogar alguma coisinha aí para a gente... Tem algumas pessoas pensando, por exemplo, na pastoral do acolhimento, que já tem uma certa semente na igreja com as meninas lá. Mas é claro que não é só acolher ou entregar o papel na igreja, né, antes da missa. Por exemplo, aqui, no nosso caso, que é uma região de praia, tanto na Matriz como lá no Porto das Dunas, muita gente de fora. De onde você é? Onde é que você está vindo? Mandar essa coisa para o altar para a gente chamar as pessoas, né? Se uma pessoa está ali com dificuldade, um cadeirante, outra, vamos posicionar melhor. Tudo isso faz parte do acolhimento, né? Se alguém chegou de última hora, não tem cadeira, como colocar aquela senhora numa cadeira, ir atrás, etc. Então são várias dimensões do espírito acolhedor. Claro, para isso, você dizia, precisa formação, porque as ciências hoje podem nos ajudar. Tanto a espiritualidade do Evangelho, como as ciências humanas podem nos ajudar a ser mais acolhedor. E isso portanto, precisa de um pequeno curso ou preparação. Então, tem um grupo na igreja, claro, procurando se reunir já, e aí eu aproveito para chamar as pessoas, né, que queiram participar, né, dessa pastoral do acolhimento, para se juntar a nós, né, procurar lá a secretaria, para a gente se juntando e logo mais formar um pequeno grupo que possa acolher das várias missas, dos vários momentos, nas capelas e na matriz, essa pastoral, essa dimensão do acolhimento, né? A gente também deve salientar que acolher não é só receber bem, mas também apresentar a nossa igreja, né? Porque aí no acolhimento, Jorginho, as pessoas vão fazer perguntas para você, né? E aí você tem que saber o que é que se passa dentro da paróquia com relação à programação das missas, né? Quais são os dias de confissões, quem é a pessoa responsável por pastoral A, B ou C. Então, tudo quais isso, são né, padre? Quais são os horários, tudo isso. Envolver também tudo, não só a missa, o celebrante da palavra, que hoje a paróquia tem várias celebrações da palavra. Isso tudo, quer dizer, a pastoral deve contemplar, não é? Não é só a questão da matriz, etc., mas contemplar tudo que acontece na paróquia, as pastorais existentes, tudo isso. E falando em pastorais, o pessoal que assistiram o primeiro episódio, né, e os episódios que a gente fez até agora, estão pedindo alô. Fala o meu nome que eu estou participando. Então, assim, mandar um abraço. E fazendo perguntas né? Fazendo perguntas também. Né? Só um monte de perguntas aqui para fazer para o padre aderir. Depois será que a ocasião é essa? Não, a gente vai adaptando a cada tema. Em cada tema, né? Pois então, assim, gente, a gente está aqui no podcast Tamo Junto em Cristo. É um produto, né, que brotou do nosso coração aqui da Pascom, que nós estamos aí nessa caminhada, né? O nosso intuito não é likes, mas é deixar você, né, bem informado do que se passa na nossa paróquia, conhecer os nossos convidados, tá? Gente, são convidados que a gente conhece já há muito tempo e a gente, claro, está trazendo aqui um pouco diferente, né? Da forma diferente que a gente costuma conduzir. Nós estamos aprendendo, né? Você vai aprender e nós vamos aprender também, né, Fábio? E você pode também nos ajudar a espalhar essa semente. Você compartilha o link, né? Você espalha para todos, tem o vídeo, tem o áudio e tem os momentos. E todas as quintas-feiras, às 3 horas da tarde. 3h30 da tarde. 3h30 da tarde, nós estaremos aqui com esse a gente faz o aquecimento, né? A gente está fazendo o aquecimento para poder... Também quero falar outra coisa, viu, pai? Os possíveis colaboradores também, os colaboradores, né? E também tem pessoas também já dizendo que querem vir também ser entrevistados pelo podcast. Já tem gente com ciúme, viu, Paradeiro? Olha aí. Pois é, mas desde já, né? É verdade, né? Mas assim, na medida do possível, a gente vai vendo a possibilidade, né? Então, assim, agradecer à Rádio Soleste FM, né? Que aí nós estamos aqui no espaço da emissora da rádio. Muito obrigado a toda a direção que faz parte, né? E também ao Aiden, Graduação EAD, que também é a nossa parceira. Você que deseja fazer seu curso de graduação à distância, tem mais de 20 cursos de graduação EAD, você faz no conforto da sua casa, mensalidades flexíveis, tá? Então, você pode entrar em contato acessando o aiden.com.br. O Aiden com Y. Bastante cursos. Nós tem ali, né? Lendo, não era, padre? Muito. Ali nós estamos vendo ali o banner. E o Aiden tem muitos cursos, aliás, excelente qualidade, muito bom mesmo. Eu vi ali
uma cartela bem cheia. E fale também da JG, Jorginho. A JG Contabilidade é sempre essa empresa que acolhe você, se preocupado com a sua empresa em boas mãos. 987-76-2600. Também nas redes sociais, você nos procure, pode fazer suas dúvidas, suas perguntas. Temos a contabilidade certa para a sua empresa. Muito bem. E aí, voltando aqui ao nosso assunto, as pessoas ficam mandando mensagem, né, nos outros episódios, e aí teve uma ocasião, olha, manda um abraço para mim. O Jesus Miguel pediu um abraço, seu Firmino também pediu um abraço. Então, né, muita gente, o Tico também, né? Francisco, então, assim, o pessoal do Porto das Dunas parabenizando, né, a iniciativa. A minha do Ronaldo. A Valentina, a Valdenúzia também. Então, muita gente. Gente, se a gente for colocar aqui todo mundo, ó, a gente vai passar a tarde todinho. O pessoal do Monte Castelo Sim, também, pois é, o pessoal do Seu do Bonfim também mandou mensagem, foi. Jana, Mucuripe, Foi. Nata Grande Neves, olha aí, coisa boa. Né? E falaram assim, rapaz, o padre, nunca tinha visto o padre bonito lá naquele post, né? Todo de azul. A estilista acertou dessa vez, não foi? Acertou. Pois é, gente. Então aqui nós estamos conversando sobre o acolhimento de Jesus, né? Ó, falando aqui agora, voltando um pouco aqui para o ensinamento da Bíblia. Padre, teve um momento também que nós precisamos ver que Jesus foi acolhido por Maria e Marta em sua casa, junto com Lázaro, né? Então, assim, Maria... E tem aquela passagem que é linda, né? Que ela lava os cabelos. Isso, justamente, com bálsamo, né? Com bálsamo, óleos perfumados, caríssimo, né? caríssimos. Então, assim, essa simbologia no qual a gente precisa também colocar diante dos nossos tempos, a gente acolher bem, por mais que a gente tenha passado dificuldade, né, Padre? Todos nós temos dificuldade. Mas, poxa, você está ali como um agente da pastoral do acolhimento. Poxa, deixa os problemas lá e acolha bem aquelas pessoas. Hoje em dia, um olhar, um sorriso, um afeto, né? Você também está contribuindo, porque aquela pessoa está chegando ali amargurada, está chegando sofrida de alguma coisa, né, Padre? Então, é preciso que a gente jogue tudo no cantinho, depois a gente resolve. Ali não, ali a gente precisa puxar aquele desejo de Cristo, né? Imaginar que Cristo... nós somos o rosto de Cristo, né, Padre? Então a gente precisa estar ali para poder acolher bem, né? Você lembra aí a frase, né, famosa, né, de Marta, né? Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ora, Jesus responde, Marta, Marta, ele ressuscitará. Quer dizer, ela estava cheia de conflito, cheia de desespero, cheia de saudade, mas Jesus reage a uma esperança, Marta, a uma boa notícia, Marta. Calma, Marta. Então, Jesus vem sempre, mesmo diante de um conflito, de uma situação, ele vem sempre dar uma palavra de esperança, de vida nova para as pessoas. E isso ela sabia fazer com ele, né? Cada um do seu jeito. Aquela história de, é claro, tem todo aspecto teológico, catequético, né? Marta e Maria em casa. Marta, Marta, tu esquecesse a melhor parte. Maria está aqui comigo, peraí. Ela quer escutar a palavra. Mas é claro que quem acolhe precisa escutar a palavra de Jesus. Mas quem acolhe também precisa dar apoio, precisa acolher bem, precisa olhar as pessoas, né? Então isso é fundamental, as duas coisas juntas, né? Escutar e olhar. Por isso vocês também fazem parte de uma coisa da paróquia que eu acho muito interessante. A estética do acolhimento, né? Esses dias todos vocês lá em São Sebastião, lá em São José, no Coração de Jesus, tentando, por exemplo, enfeitar aquela praça. Aquilo é um acolhimento estético que vocês em casa já usam. Por exemplo, quando vocês vão sair com a esposa, por exemplo, se a mulher não estiver bem vestida, vocês dizem, mulher, se veste bem porque não sair comigo. A criança, vamos sair. É aquela questão de arrumar a casa, né? Para acolher as pessoas. A mãe que diz assim, tu vai com essa roupa. É a mesma roupa. A mulher se veste bem, o homem que diz, tu vai com essa roupa. Então esse acolhimento estético é fundamental. Seja, por exemplo, na praça, na igreja, seja você em casa com a família, mas a estética no acolhimento é fundamental para nós hoje também. Não podemos esquecer isso. Então até que vocês se preocupam em, naquela praça, por exemplo, manter a estética das festas padroeiros. Ou a estética da igreja, né? Esses meninos aqui, a gente, até vou citar o nome, né? O Joel e o Netinho, né? Que se preocupam ali naquela estética litúrgica para acolher as pessoas naqueles domingos festivos, os simbolismos que eles usam. Isso é muito importante. É verdade. Como São João agora, que está lá. Exato.
É verdade. Então, assim, gente, você aí que está conosco no Tamo Junto em Cristo, muito obrigado. Segue a gente, deixa o seu like, ative as notificações aqui, ó. Paróquia de Aquiraz Oficial, tá certo? Então, assim, nós estamos aqui já chegando aos momentos finais, tá, da nossa conversa sobre acolhimento. Padre, agora, para nós, assim, o que é mais importante, acima de tudo, no acolhimento para com as pessoas? O que a gente precisa aprender mais? Nós, Paróquia São José de Ribamar, tem algo a aprender? O que está faltando? O que é preciso para que nós, Paróquia, né, Jorginho? Nós precisamos entrar nessa atmosfera que é o acolhimento de Jesus. Olha, Fagner, Jorginho, eu pessoalmente fui muito bem acolhido nas comunidades. Logo quando cheguei, o padre Roberto me levou para visitar umas comunidades, ele serviu de companhia. Depois fui chegando a cada uma. Recebi largos sorrisos, conversas, a história do passado, aqui da matriz também, tudo isso. Agora é claro que cada pároco tem um jeito e a gente vai avançando também, né? Aquilo, hoje em dia a PASCOM vai nos empurrando também para acolher bem, para se alargar mais, tudo isso. A catequese, por exemplo, hoje em dia você não pode falar em catequese sem levar em consideração a catequese com as pessoas, com as crianças mais especiais, etc, né? Então tudo isso leve em consideração... Um segmento muito importante. Não é a questão do acolhimento. Então, hoje, por exemplo, tem comunidades, né, que já se formam já grupos para acolher melhor ali. Tem lideranças já preocupadas também em acolher melhor dentro da igreja ou na porta da igreja aquelas pessoas. Então, já demos alguns passos, mas muito mais tem que ser dado para quê? Para que nosso acolhimento não possa parar. Por isso a questão da pastoral do acolhimento é fundamental para que ela possa ajudar nisso também. A última coisa que eu gostaria de falar com vocês também era sobre aquilo que a gente tocou, que foi dito, o acolhimento começa na família. E eu repito sempre isso lá na pastoral do batismo, no dia do batismo. Se em casa os pais não sabem o que vocês diziam, estarem juntos à mesa, sem o celular, para comer com os filhos, rezar um pouco, partilhar aqueles dons, ensinar a partilhar o que tem ali de carne, mas de maneira equitativa, para que ninguém saia reclamando, e ensinando, educando as crianças. Educar os filhos para chegar cedo na igreja, rezar ali um Pai Nosso antes de chegar, ir com eles. Eu vejo ali na matriz do Aquiraz, muita gente que vem com seus filhos, chegam ali, é importante isso. Mas catequize, oriente, converse com eles, rezam quando chegar. Então, o esposo, ele e ela, a paciência de escutar um ao outro, depois de um belo encontro amoroso, também conversarem, e não cada um ir para o seu lado. Isso faz parte do acolhimento, não só estético, mas afetivo. Então é fundamental. Se não há isso em casa, fica difícil a igreja dar conta de tudo isso. Muito bem, então nós estamos chegando aqui aos momentos finais. Agradecer de coração a você que está conosco aqui no canal do YouTube, Paróquia de Aquiraz Oficial. Segue também a gente lá no Instagram, né? Paróquia de Aquiraz. Também o QR Code, né? Pronto. Para você seguir, para você ver. E também você que deseja ser um colaborador deste projeto, tá? Também está aqui, né, na tela para você aí ficar juntinho conosco, né, colaborar para este projeto de evangelização. Padre Aderi, muito obrigado mais uma vez por estar conosco neste momento, Tamo Junto em Cristo, e deixa aí suas considerações finais. Quer falar alguma coisa? Não, se quiser me acolher, pode fazer uma galinha caipira, padre, mas me chamar também, um acolhimento bom lá nessa casa. Pois é, então, padre... Obrigado, padre Aderi. Verdade. Então, padre, deixa aqui a sua bênção, a sua última mensagem, fique à vontade. Um abraço a todos e todas, que possamos juntos levar em consideração o acolhimento de Jesus para sermos melhores diante dele e diante dos outros. Que o Senhor os abençoe e os guarde, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações. YouTube Paróquia de Aquiraz Oficial. Quinta, 3:30 da tarde. Tamo junto em Cristo. Assista no YouTube Paróquia de Aquiraz Oficial e na Sol Leste FM.